Deu 30 minutos de intervalo já? É. Então vamos retomar? Bom, então assim, eu vou agora ficar me detendo mais ao texto mesmo, né? Então, assim, nesse capítulo inicial, regresso à fonte, Marx, né? E aí ele coloca, vai dividir em item A, B, C e tal, né? Ele vai falar as teses sobre Feuerbach, né? Eu estava falando sobre isso antes do intervalo, antes de fazer aquele parênteses radicalmente necessário, né? Mas enfim, fechei ele. Vamos voltar aqui. O Marx, ele está propondo uma análise crítica, né, dos intelectuais e de toda a produção que se teve até então, né, na Alemanha. Sobretudo ele analisa parte dos pensadores prussianos, né? A Alemanha ainda não existe, né? Estado alemão, né? Mas a Prússia está ali, né, com seus intelectuais, e o Marx era parte desses intelectuais, de uma certa forma, fazendo parte daquilo que se chamava, na época do Marx, de esquerda hegeliana, né? Jovens de esquerda hegeliana e ainda jovens mais conservadores, ditos de direita hegeliana. O Marx, em um dado momento da sua vida, ele se alinhou aos jovens hegelianos, que são liberais radicais, nada além disso, né? E ele vai fazer uma crítica a esses seus pares, enfim, outros também, né, em relação a pensar a Alemanha, mas não só pensar a Alemanha, a Prússia, mas pensar e agir no sentido da transformação. E aí vem como 11ª tese, aquela ideia bastante popularizada e vulgarizada do pensamento do Marx, que diz o seguinte: olha, o Marx, ele já disse, o próprio Marx já disse, é o discurso vulgarizado. O próprio Marx já disse, olha, os filósofos até hoje pensaram demais. Agora é necessário transformar o mundo. Pensar já pensamos muito. E aí vão dizer que o Marx, né, o pessoal mais utilitarista, vai dizer que o Marx está querendo se referendar à necessidade de mais atitude prática do que teórica. Isso é um erro monstruoso, né, presente na tradição marxista. Vai fazer com que muitos marxistas digam assim: eu sou mais da prática do que teoria. Esse negócio de teoria aí, isso a gente vê em organizações mesmo de esquerda, né? Ou seja, está muito teórico, isso é coisa muito academicista. O negócio é mais prática, né? E isso é grave. Por quê? Provoca uma separação de algo que para o Marx é inseparável, que é justamente teoria e prática, como algo separado, algo distinto do outro, né? Ou seja, tem lá seus momentos predominantes, mas é um processo, né, que ele chama de praxis, né? Praxis revolucionária, eu diria aqui. Ou seja, em que teoria e prática se complementam, se constituem. Tudo bem? Então, o que ele está dizendo na 11ª tese não é justamente, ó, agora chega de estudar e vamos para a rua, vamos para a prática. Não é isso. Né? E muitas leituras vulgares do Marx vai entender dessa forma grotesca. Mas se trata, na realidade, de dizer, o Marx está dizendo, ele está fazendo uma crítica ao pensamento idealista. O que não quer dizer que Marx está propondo que a gente pare de pensar, né? Que até agora a gente precisa mais de prática, que até agora os filósofos só pensaram o mundo, a gente tem que transformar o mundo. Isso não sei se é de uma obviedade, mas é de uma importância muito forte, né? Porque acaba dando respaldo até mesmo para uma prática utilitarista. Sacam isso? Prática utilitarista, ou seja, eu vou para as ruas. O negócio de estudar o capitalismo não é comigo, não. Né? Eu vou para as ruas, mas o negócio é transformar o mundo. Tal qual Marx falou na 11ª tese, em relação ao Feuerbach, o pensamento materialista não histórico ou ainda o idealismo. Né? Na realidade, o Marx está propondo que o pensamento continue, sim, avançando, mas com a perspectiva de transformação da realidade. Qual é o contexto? 1845. Filosofia, tendência do pensamento filosófico predominante, sobretudo na Prússia, idealismo. Os filósofos, sobretudo os hegelianos, de esquerda mesmo, né, vamos chamar aqui, em um dado momento até de progressistas, para aquela época, eles pensavam a Alemanha a partir das experiências da França, a partir das experiências da Inglaterra, né, mas o mundo prático escreviam de uma Alemanha desenvolvida, escreviam sobre o dominismo, pensavam, né, a economia política, mas ainda dentro de uma Prússia monárquica, predominantemente agrária. Saca? É como se fosse assim. E ninguém falava no sentido de transformar essa realidade prussiana. O próprio Hegel, olha só, estou falando aqui, eu vou colocar assim, ó, o grande Hegel, né? Talvez o último filósofo do iluminismo,
um grande filósofo, talvez um dos últimos filósofos a ter uma estrutura filosófica a apresentar para a humanidade, a forma de pensar a existência humana. E assim mesmo, não vamos esquecer, funcionário da dinastia guilhermina, intelectual, reitor da Universidade de Berlim. O Hegel tem uma expressão interessante, a fenomenologia do espírito. Ele vai fazer referências do tipo, eu vi a razão entrar a cavalo na Prússia. Por quê? Porque quando o Hegel era jovem, era a época do Império Napoleônico, justamente quando as tropas napoleônicas dominaram a Prússia, né? Aquela região da Renânia. Né? E, evidentemente, quando o Hegel, bonitinho, jovem, né, andando pelas ruas de Berlim, viu as tropas napoleônicas chegando. Mais tarde, ele vai falar, só ele vai falar, eu vi a razão entrar a cavalo, razão feminista, entrar a cavalo na Prússia. Né? Ele viu realmente a razão entrar a cavalo na Prússia, escreveu sobre a razão a cavalo, sobre o iluminismo, né? Sobretudo, eu disse aqui agora, né, reivindiquei o pensamento de que o Hegel é talvez o último filósofo iluminista, grande filósofo iluminista, né? Mas em que o Hegel promoveu a transformação prática, no sentido agora que utilitário, do dia a dia, do cotidiano, a transformação da Prússia, né, em uma república que ele achava muito importante, né, república iluminista, etc. e tal. Diretamente, nada. Indiretamente, nossa, muito mais do que muitos radicais da época da Prússia. Né? Mas diretamente ele era um ideólogo, um intelectual, não vou chamar de ideólogo, mas um intelectual bem pago, muito bem pago, pela dinastia guilhermina, reacionária, sectária em relação ao desenvolvimento do próprio capitalismo na Prússia. Né? Então, assim, você tem toda uma tradição, né, idealista, e o Hegel certamente é uma expressão gigantesca desse idealismo, que o Marx vai fazer uma crítica. E essa crítica está ali sintetizada, resumidíssima, nas teses ad Feuerbach, né, nas teses sobre Feuerbach. Mas agora, para entender essas teses que ele escreve, são parágrafos, são 12 parágrafos, vamos pensar assim. Né? Não dá para simplesmente, através do texto de Marx, as teses de Feuerbach, entender só a partir dali o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque isso é uma síntese de todo um trabalho que está expresso em um texto que só chegou para nós nos anos 30, que é a Ideologia Alemã. Que é um livraço dessa grossura, galera, gigantesco. Né? E depois de fazer todas aquelas reflexões, ele e o Engels, é que o Marx vai escrever as teses de Feuerbach. Né? E aí vem a última tese, a 11ª mais famosa, na realidade, né? Dizendo que, olha, os filósofos até hoje interpretaram o mundo. Se trata agora de transformar o mundo. Ele não está falando em nenhum momento, olha, há que se ignorar toda a tradição de pesquisa, etc. e tal. A questão é que essa pesquisa tem que estar em sintonia com o desejo de transformação da realidade. O Hegel tem uma proposta, uma estrutura filosófica gigantesca. Tem uma estrutura filosófica de como entender o mundo. Né? Agora, precisa aplicar isso na Prússia. Hegel é um filósofo que a gente vai estudar, é muito contraditório. Porque ele está propondo, ou seja, ele defende o capitalismo, ele defende a liberdade, ele defende a propriedade privada, ele defende o avanço das forças produtivas capitalistas na Alemanha, só que, a Alemanha aqui é uma abstração, daqui a pouco vai entrar no ponto da abstração, mas na Prússia, só que a Prússia não é nada disso. A Prússia é agrária, está fazendo revolta camponesa ainda. Né? E o Hegel certamente é um intelectual, como eu falei, regiamente não é força de expressão, ou seja, é pago pela realeza, de forma, portanto, regiamente pago, muito bem pago pela realeza. É claro que muitas pessoas vão pensar o Hegel como um reacionário. Isso há uma tradição marxista que pensa que o Hegel é um reacionário. Eu diria que o Hegel é um revolucionário, na perspectiva iluminista, claro. Né? Para o Hegel, não se trata do proletariado tomar o poder, nada disso. Vamos cobrar isso do Hegel, porque isso não é o Hegel. Né? Agora, certamente, Hegel tem uma perspectiva revolucionária em relação à própria perspectiva do iluminismo, do projeto iluminista. Ok? Tranquilos? Agora, a tese de Feuerbach não é a tese Ari Hegel, é sim Feuerbach. Né? É a crítica ao Feuerbach e todos aqueles idealistas, inclui o Hegel, é claro, mas o Hegel, nessa perspectiva revolucionária, está fora disso. Né? Mas, sobretudo, os vulgarizadores do pensamento do Hegel. Sobretudo, o Marx está falando dos jovens hegelianos de esquerda e de direita. Né? Mas eu vou aqui ao texto para vocês acompanharem. Eu vou fazer a leitura detida. Olha lá, então lá.
O leitor atento é muito importante porque esses autores, tipo Henri Lefebvre, Marx, Hegel, Proudhon, eles não falam muitas coisas assim no catal, simples, como nós tentamos falar em sala de aula. A gente tem que ter eu vou chamar de erudição, não tá aparecendo aqui nenhuma outra palavra no meu vocabulário, né? Mas a gente tem que ter uma bagagem para entender esses autores, porque a gente não consegue entender as palavras que eles usam. E, sobretudo, quando eles usam de recursos artísticos, literários, para poder expressar algo tão rico, como, por exemplo, metáforas. Vocês leram o texto, viram algumas palavras aqui que talvez não façam parte do nosso vocabulário, a princípio, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Aqui mesmo, nesse comecinho, início de capítulo e virada de página, ele está falando sobre aquele problema gigantesco do auto-ser, entre separar sujeito, produtor do conhecimento, e sujeito, receptor de conhecimento. Né? Mas está nas entrelinhas, vamos a elas. O leitor atento, prevenido pelas questões anteriormente levantadas, eu já vou esclarecer, não pode deixar de notar a ausência de afirmações dogmáticas em Marx, sobre a matéria, sobre a teoria do conhecimento, sobre a metodologia, tomadas separadamente. As suas indicações não se separam de um contexto determinado e de um contexto concreto. Ele está falando aqui, isso aqui é uma parte do livro, né, infelizmente. Né? Ele está falando o quê? Eu diria aqui para a nossa aula, todo esse debate que a gente faz aqui sobre o marxismo vulgar, sobre essas limitações, né, ou seja, essas vulgarizações, é o que ele está se referindo, né, anteriormente. E agora vai especificar nas categorias vulgarizadas. Ele continua. Segundo o que afirmam essas teses, o homem real, social, não conhece objetos, coisas, a princípio para depois transformá-los. Olha isso aqui. Desculpa. Eu não sei se vocês já estão sacando essa beleza. Mas isso aqui é poesia. Observe a riqueza disso aqui. Vou retomar. Segundo o que afirmam essas teses vulgares do marxismo, o homem real, social, não conhece objetos, coisas, ao princípio para depois transformá-los. Peraí, Jean. Não está falando nas outras aulas aí que primeiro tem que conhecer para transformar. Essa ideia de é necessário conhecer o capitalismo. Muitas pessoas querem entender o que é o comunismo. Eu sempre não curto o debate do comunismo, enquanto conjeturação. Mas eu sempre chamo atenção. É necessário entender ainda a economia política capitalista, se a gente quer transformar ela. E muitos vão dizer que, olha, primeiro tem que entender, depois transformar. E o que o autor está dizendo aqui, o Henri Lefebvre? Que o processo é aquela separação do sujeito e objeto, que o processo de entendimento e de transformação é um processo único. A ideia, de novo, de totalidade histórica. A gente tem que considerar. Se a gente quebra a ideia de totalidade histórica, então a gente entra naquele momento, é um momento do conhecimento, e depois que vocês terminarem a graduação, eu vou transformar o mundo. Ok? Isso aí é a 11ª crítica do Marx ao Feuerbach. Né? Então eu vou entender o mundo, agora transformar. Calma, é um processo coletivo, é um processo social. Né? Acontece ao mesmo tempo. Então olha lá. Esses dois aspectos, vou voltar. O segundo, que afirma o princípio para conhecer para depois transformá-lo. Também não começa por se conhecer a si próprio para depois conhecer o mundo. Esses dois aspectos de um devir único, devir aqui um processo histórico, tudo bem? De um devir único, devem ser considerados conjuntamente. Desculpa, eu empolgo um pouco, eu digo, a poesia está aqui. Ou seja, não é um troço separado, é conjuntamente, o Lefebvre vai colocar aqui na tradução, né? O tradutor coloca. Eles escrevem em francês, não escrevem em português. Né? A tradução coloca conjuntamente, eu diria aqui para a nossa perspectiva de aula, da disciplina Introdução à História, se coloca na trajetória histórica, no devir historicamente constituído. Tudo bem até aqui? Não há aquele negócio, olha, desculpa, né? Mas não em Marx. Primeiro, uma coisa é teórica, outra coisa depois é a prática. E na melhor das hipóteses, até é entendível isso. Primeiro eu vou conhecer as coisas e depois eu vou transformar. O ato, olha lá, o ato de conhecer já é um ato de transformação. Mas eu não mudei nada aí na Marília? Minimamente no sujeito. Já começa assim. Mas não pode parar aqui, senão a gente cai no individualismo, idealista, beleza? Ou seja, o ato de conhecer já é um ato de transformação do próprio eu em si, beleza? Agora, esse eu em si, eu, aluno, X, né, A, B, C, D, enfim, nós, pessoas, seres humanos, somos seres humanos sociais. Ao passo, aí tem que considerar isso, ao passo que opero uma transformação no processo de conhecimento em mim, implicitamente, é só em si ainda, beleza? Em si.
Em si, eu transformo, olha lá, eu tenho a potência de transformar a sociedade, já que sou um ser social. Ter a potência de transformação não significa fazer e operar a transformação. Está claro isso, pessoal? Está muito teórico isso, né? É que, inevitavelmente, isso é muito teórico mesmo. Mas teoria aqui é outra coisa que ele vai falar logo na sequência, virando a página. Teoria não é, lembrem disso, é a sétima ou oitava vez que eu peço para lembrarem disso. Teoria não é algo que eu crio meramente a partir dos meus sonhos, dos meus devaneios. Para o Marx, teoria é a captação ideal do mundo concreto, do mundo real. Tudo bem? Ou seja, ao passo que eu desenvolvo conhecimento, eu promovo a transformação, no mínimo, em primeira instância, em mim mesmo. Agora, muito cuidado com isso. Porque se a gente encerrar essa transformação no próprio eu, a gente volta no Kant. E a gente já passou pelo Kant, não estudando aqui, mas eu digo, a gente está em Marx, ok? Nem Hegel mais é assim, tá ok? Ou seja, essa operacionalização da transformação se dá através da busca do conhecimento. Em primeira instância, eu vou chamar assim, é em nós, claro. Agora, essa primeira instância não está separada de outras possíveis instâncias, já que é social que acontece, entende? Estou chamando a atenção para a gente não fique cerrado, porque a gente cai fora do pensamento do Marx. Essa produção do conhecimento traz uma transformação em mim, traz em mim, ele gera. Isso que traz em mim, essa transformação que traz em mim, pode transformar, por exemplo, meus alunos, os meus camaradas de organização, de movimento social, ou ainda os meus oponentes. Mas isso é só em gera. Quer dizer que basta que o vai carregar no Kant. O que eu quero dizer quando eu falo vai carregar no Kant? Basta, então, uma prática, uma razão teórica, né, para que eu possa, então, vamos lá, em gerar essa razão teórica. Adquirir conhecimento teórico significa uma coisa de racionalidade, e aí eu, a partir da minha boa vontade, uso da minha razão, de acordo com o que eu penso, ser funcionário, vou transformar o mundo. Então, certo? A técnica depois de Marx. Né? Ou seja, o sujeito que aprende, não faz. O sujeito que aprende, quer, na perspectiva do Marx, transformar o mundo, e ao aprender, ele já está promovendo em si mesmo, uma transformação do seu próprio eu, que é social. E, portanto, se é social, contém em germe teórico, contém ali a teórica, o Kant não é, porque esse autor usa também esse conceito de a priori, né, para não confundir lá. A princípio, eu tenho potência, a possibilidade eventualmente de transformação da sociedade. Não quer dizer que eu vou usar ela, não quer dizer que eu vou aperfeiçoar ela e vou externalizar ela para mim também. Se eu ficar numa prática individualista burguesa, eu vou continuar em potência me transformando,